eu gostaria de comentar um pouco o programa que passou ontem na Rede Globo, chamado Profissão Repórter, que nos mostrou o altíssimo consumo de álcool entre adolescentes e jovens. E eu fiquei muito assustado. Pode ser que você tenha assistido, que você tenha ficado tão indignado quanto eu. E eu não quero fazer aqui um discurso moralista, porque eu acho que discurso moralista não resolve. Pode até ser bonito e, nossa, como ele está posicionado, né? Não, não quero isso não. Eu quero apenas refletir o que a gente viu. Primeiramente, lamentar. É lamentável que jovens tão cedo estejam já em processo de autodestruição. A autodestruição ela não cabe em nenhum momento da nossa vida, mas é lamentável que um jovem com 15, 16 anos esteja tendo oportunidades, porque ele não está livre ainda, ele não tem condições ainda falta ainda muita coisa na sua capacidade crítica para poder analisar. Então, muitas vezes, esses jovens nem são livres para fazerem o que estão fazendo, mas motivados por uma sociedade que está cada vez mais. O entretenimento gera muito dinheiro hoje, a gente sabe disso. Essas raves, essas festas, tudo isso gira em torno de um poder econômico muito grande. É muito dinheiro que está por trás dessas organizações, dessas festas que duram uma semana, desse carnaval que nunca termina, de carnaval fora de época, disso, daquilo, de micareta, disso, daquilo. Minha gente, não haveria nenhum problema. É tão bonito a gente saber se divertir, é tão bonito a gente ir para a rua, a gente comemorar, a gente dançar, a gente viver, não é nenhum problema. Agora, quando a gente descobre que essas estruturas estão promovendo a destruição da nossa juventude, que essas estruturas montadas, riquíssimas, os seus bastidores geram aquilo que a gente viu ontem. Se você não viu, eu lhe recomendo tentar encontrar aí na internet para você ver a gravidade dos bastidores dessas festas. A maneira como os nossos filhos estão sendo tratados. Meninos e meninas de 13, 14, 15, 16 anos, eram menores, não podiam nem ser filmados. As organizações barravam, a equipe que tentava mostrar, empilhados como se fossem indigentes, vomitando, precisando de glicose, todos alcoolizados, e ainda uma estatística terrível que a menina fez, a enfermeira que estava trabalhando, falando, isso aqui não para. É o tempo todo essa sala cheia, e já não há mais diferença entre homens e mulheres. Bebem o mesmo tanto. E aí a reportagem foi para os bastidores de algumas casas, mostrou a família, no caso, uma história que me chocou muito, a menina adolescente de 14 anos, porque o irmão dela foi pego naquela situação, eles foram visitar a família para saber se eles sabiam do que acontecia. E a madrasta rindo, como se tivesse contado uma piada. O fato do menino não ter conseguido voltar para casa sozinho, de ter passado mal naquela festa em que ele estava, e ainda ouvir a confissão da própria filha, a menina dizendo, mas eu bebo muito mais do que ele, eu devo beber umas 10 latinhas por noite, para ficar um pouco feliz, ela disse. E aí, ao perguntar àquela mãe, a senhora não tem nada a dizer? Ela fala, aqui em casa a gente tem um tratamento muito aberto. Eu já cansei de ouvir essa frase. Essas mães que querem ser modernas e que dizem isso, aqui em casa é tudo muito aberto. A gente fala tudo com muita abertura. Espera aí. Falar com abertura significa inverter, que agora filho tem o mesmo direito que pai e mãe? Ter essa postura aparentemente moderna significa abrir mão da responsabilidade como mãe de dizer ao filho isso pode, isso não pode, mesmo porque ele não tem condições ainda de dizer sozinho? Nós sabemos que uma menina e um menino de 12, 13, 14 anos ainda não tem a maturação cerebral, minha gente. Isso é ciência. O cérebro leva tempo para amadurecer, para ter o seu funcionamento. É como você exigir que uma árvore ofereça um fruto que ela ainda não está preparada
para fornecer. A natureza nos ensina isso. Só nasce o fruto depois que houve a maturação biológica. O cérebro leva tempo para amadurecer. Nós vamos crescendo, isso aqui está em constante movimento. Inclusive, um profissional estava dizendo, um profissional da saúde, sério, dizendo assim, quando um adolescente mostrou, gente, um menino de 16, 17 anos, tomando meio litro de pinga, de uma vez assim, no meio dos amigos, sabe onde? Na porta de uma faculdade em São Paulo, que se você olhasse aquela rua, você não acreditava que aquilo era a porta de uma faculdade. Parecia um lugar de micareta. Volto a dizer, não tenho nada contra as micaretas. Eu acho que aproveitar a vida é muito saudável. O que eu não posso admitir como homem de bem, nem falo como padre não, o que eu não posso admitir como homem de bem, eu não posso ficar calado, é diante de uma estrutura que em nome do entretenimento mata os nossos filhos, mata as nossas alegrias, mata as nossas esperanças. Porque esses meninos compraram a bebida em algum lugar. As nossas autoridades públicas precisam tomar isso nas mãos e começar a cuidar. Porque não é possível que a gente saiba que os nossos filhos estão comprando bebida e que ninguém é punido por isso. E sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi aquela rua cheia? Porque deveria estar todo mundo dentro da faculdade, mas estava todo mundo de fora. Fico pensando, é a qualidade dos profissionais que nós vamos ter daqui 10 anos. Quando você for a um consultório médico e você não saber se o médico que está lhe atendendo também passou boa parte do seu curso naquela rua, bebendo, fingindo que nada estivesse acontecendo. Ou que os nossos advogados, o advogado que você vai procurar, o dentista que você vai procurar, o nutricionista, enfim. Os profissionais que estão sendo formados por aquela faculdade, por exemplo. Como é que nós podemos admitir que os nossos jovens, volto a dizer, que ainda não estão dotados de liberdade, sejam expostos a uma situação dessa? E aí é aquela história. Vai lá na família, você vai ver. O menino perdeu a mãe muito cedo, o pai não assumiu as responsabilidades, ele se esconde atrás dessa frase, eu não consigo controlar o meu filho. Bem, ninguém fica incontrolável da noite para o dia. Você concorda comigo? Ninguém fica incontrolável da noite para o dia. O fato é que, a partir do momento que você coloca um filho no mundo, se você não começa a controlá-lo, se você não começa a estabelecer para ele o que as regras, e o que ele deve, o que não deve, e o que pode, é muito difícil você querer fazer isso depois. Aí eu estava dizendo, parei, porque fiz um parêntese, né? O profissional estava dizendo que o nosso cérebro leva um tempo, entre 16 e 17 anos, ele ainda está com um processo de formação de uma área do nosso cérebro que é responsável pelo nosso senso crítico, pela capacidade de reflexão, pela capacidade de análise. Então, veja bem, nós somos uma biologia que está amadurecendo, e depois, claro, você estabelece a maturidade que você já teve. Você vai usar o que foi desenvolvido ao longo da vida. E ele estava dizendo que esse consumo excessivo de álcool, de droga, pode lesar neurônios de maneira definitiva, sobretudo nessa área que está em desenvolvimento. Aí depois nós vamos ter jovens lesados, com uma capacidade de reflexão mínima. Por quê? Porque foi exposto a este contexto tão horroroso, tão hediondo, e que ontem, olha, eu vou te falar uma coisa, como fiquei entristecido com aquilo. De pensar que aqueles meninos e meninas estão sendo privados do melhor da vida. E essa passagem, minha gente, nós precisamos fazer logo. Porque depois não dá tempo mais. Vida, a gente não pode brincar com a vida humana. O que a gente deixa de fazer pelo filho hoje, a gente corre risco de não ter oportunidade de fazer depois. E eu preciso tomar consciência disso o tempo todo. Porque se eu não me empenho nos meus processos de maturidade, nos meus processos de exercer dentro de mim essa liberdade que me posiciona como um homem capaz de escolher melhor, corro o risco de infelicitar
para o resto da minha vida o meu processo humano. E ontem, ao assistir aquele programa, sabe? O primeiro desafio é a gente não ficar desanimado, né? Pessoal, meu Deus, está perdido o mundo. Não. Eu quero acreditar que nós ainda temos um espaço de mudança e de transformação que começa aqui, no meu coração e no seu. E nós não permitirmos que o pior do mundo venha morar dentro de mim, venha morar dentro de você, e a gente fazer uma varredura, jogar fora, aí dentro da sua casa, se você descobre que os lixos do mundo estão sendo depositados, faça essa faxina. Não permita que o pior cresça entre vocês. Não permita que o lixo da sociedade venha a ser acumulado dentro da estrutura familiar. Não permita que isso venha perturbar e sujar o ambiente da vida de vocês. Porque nós nascemos para ser felizes. Esse é o grande convite que Deus nos faz. É a grande Páscoa que Deus quer realizar na nossa vida. Nos retirar de uma situação que não vale a pena para nos levar a conhecê-lo melhor da vida. Ficava olhando aqueles moços e moças e ficava pensando, oh meu Deus, tanta coisa boa na vida para ser vivida. E essas pessoas escolhendo a pior parte. Mas por outro lado, por que será que estão escolhendo a pior parte? Será que alguém ensinou para elas que existe a melhor? Será que alguém apontou para elas uma possibilidade nova? Será que nós estamos deixando de anunciar o novo, o melhor, a vida que vale a pena? É o que eu gostaria hoje. De lhe convencer, viu? Eu preciso me convencer todos os dias, mas hoje eu gostaria de lhe convencer a procurar o melhor da vida. Feliz Páscoa para você. E eu desejo do fundo do meu coração que você encontre o caminho, o motivo, uma razão para você desejar sempre o melhor da vida. Porque só por isso vale a pena viver, para encontrar o melhor da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa Páscoa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.